Aleluia, Deus, ele por mim, por você, por causa do seu pecado, que Jesus, ele se entregou, ele foi julgado por pessoas, aleluia. E nessa noite, nós entregamos Jesus na mão de Pilatos, para que Jesus venha a ser condenado à morte. Mas como é de lei, no dia da Páscoa, também se dá a liberdade e se dá também o livre-arbítrio. Então eu vou chamar aqui outro, eu vou chamar Barrabás aqui nesse lugar, porque nós vamos libertar um deles, e eu quero que toda a igreja, quando eu falar, gritem Barrabás, toda a igreja vai gritar comigo. Então aqui nós temos esse homem, Jesus, que ele foi trazido até Pilatos para ser condenado à morte. Mas eu não vi pecado algum nesse homem. Mas aqui desse lado tem Barrabás. Barrabás é ladrão. Barrabás, ele é saqueador. Mas me entregaram esse homem. Então eu quero perguntar: quem que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? Quem que vocês querem que eu solte? Então, eu olho para esse homem, eu não vejo pecado algum nesse homem. Mas eu vou lavar as minhas mãos para que o sangue desse homem não venha cair sobre mim. Então ele está condenado a ser chicoteado e a ser crucificado. Então eu quero dizer que foi vocês que colocaram esse homem numa cruz. Então ele vai ser levado agora para o pátio para ser chicoteado, e Barrabás vai ser liberto. Barrabás está liberto porque vocês assim o quiseram, que Barrabás fosse solto. Então, nessa noite, nós vamos dar liberdade a Barrabás. Eu quero dizer para a igreja, quem está sendo condenado nessa noite é o Cordeiro, aleluia, o Cordeiro que ele se entregou, e ele se quer, aleluia. Aleluia, Deus, eu quero dizer que é difícil para a gente falar, querido. Aleluia, glória a Deus. É difícil a gente falar essa história de Jesus, porque ele foi levado ao pátio para ser chicoteado. E agora, o nosso Senhor, ele vai passar pela via dolorosa. E pela essa via, ele vai ser chicoteado e vai carregar uma cruz. Aleluia. Pela via dolorosa, e ele está sendo espalhado por causa de mim, por causa de você. E o peso de nosso pecado, ele caiu. Não teve força para ajudar. Mas eu quero dizer que tudo isso é por causa de mim, é por causa de você. Ele se entregou como ovelha pura lá na cruz. E o peso dessa cruz que ele não consegue carregar. E hoje nós estamos aqui por causa dele, que ele se entregou. Ele se entregou por causa de mim, por causa de você. Então, quando ele foi entregue, querido, a veste dele, aleluia, a veste dele, ela foi entregue ao soldado. Aleluia. Amém. Mas era só coroa? Aqui estou correndo coroa, rei dos hebreus. Tá, levanta. E aqui
está Maria, a mãe de Jesus, e está as mulheres que choram por Jesus. Aleluia. E ele foi pregado as mãos e os pés, e os soldados ali foi tirado a sua roupa, a roupa foi tirada e foi, aleluia, disputada por eles para se cumprir a palavra do profeta que fala, e as suas vestes foram rasgadas, arrancadas e foram disputadas entre eles. Quem ficava com a roupa de Jesus? Ele recebeu uma coroa de espinho e ali ele apanhou. Ele foi chicoteado. E eu quero entregar a cada um de vocês, aleluia, aleluia, Deus, eu quero entregar aqui, eu quero que você pegue aqui um prego. Vai passando aí, da igreja inteira. Eu quero que você pegue um prego, e aqui você vai sentir um momento a qual Jesus, ele foi entregue, ele se entregou pelo meu e pelo seu pecado. Aleluia, Deus, aleluia. Eu quero que você que pegou esse prego, você abra a sua mão, seus braços. Eu quero ver quanto tempo você consegue ficar de braços abertos. Porque o tempo que o nosso Senhor ficou nessa cruz não dá para se comparar a esse momento, a qual você está com um prego na sua mão. Esse prego representa o peso, aleluia, o peso do nosso pecado. Quanto tempo você consegue ficar de braços abertos? Quanto tempo você consegue segurar esse prego na sua mão? E ali estava a família, a sua mãe chorando lá no monte, aleluia, chamado Monte da Caveira, conhecido como Gólgota. E essas mulheres chorando, aleluia, porque o seu filho estava sendo ali crucificado. Quanto tempo você consegue ficar de braço aberto? Quanto tempo você consegue ficar segurando o prego em uma posição? Será se você consegue ficar por 1 hora, por 2 horas? Não, o nosso braço cansa, não é isso? O nosso braço fica cansado. Mas Jesus, ele não cansou quando estava ali crucificado, aleluia. Porque nessa noite, o Senhor, ele estaria pelo meu e pelo teu pecado. Essa noite, eu quero que você traga a sua memória, que você reflita. Porque o preço que o Senhor pagou ali naquela cruz foi um preço de sangue. Foi um preço muito alto. Ele derramou o seu sangue por mim e por você, para que hoje aqui nós estivéssemos. E ele se entregou, e ele não chorou, ele não gritou. E você, por qualquer coisa, quer largar de Jesus, quer sair da igreja. E o que foi que Jesus te fez? O que foi que o Senhor te fez para te sair da igreja? Porque ele se entregou, ele está ali naquela cruz, ele está sendo maldito naquela cruz, porque o madeiro significa ser maldito por mim e por você. Ele não merecia ser crucificado, ele não tem pecado algum, mas ali ele está por causa de mim e por causa de você. E quanto tempo você conseguiu ficar com o prego na mão? Quanto tempo você conseguiu? E ali, aleluia, aleluia, Deus, aleluia. E Jesus olhando para aquela mulher chorando ali,
Ele olhou para aquela mulher e falou para elas: Por que choras, mulher? Eis aí os teus filhos. Cada um que está aqui é filho. O Senhor falou: aí estão seus filhos. Então o Senhor, Ele nos deu uma identidade de filho, querido. Então eu quero que você medite, que você reflita em tudo que Jesus sofreu nessa cruz. E antes, bem antes, aleluia, de Jesus morrer, aleluia, aleluia, antes de Jesus morrer, Ele ainda deu, querido, um brado ali naquela cruz. Pai, perdoe-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E ali os nossos pecados foram perdoados. O céu escureceu. O céu escureceu. A terra tremeu. Quando Ele expirou ali, dando brado naquela cruz. Aleluia. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E o véu se rasgou. Aleluia. E o véu se rasgou. E os mortos ressuscitaram. Nesse momento, após Jesus entregou a sua alma ao Senhor, o seu espírito, os mortos se levantaram do sepulcro e começaram a andar pelas ruas. Aleluia. E aquele momento, Jesus ainda ali naquela cruz, aleluia, aleluia. Enquanto Jesus estava ali naquela cruz, depois que Ele morreu, o soldado ainda foi lá para ver se verdadeiramente ele estava morto. Pegou a lança e furou do lado. E o que saiu, querido, foi água. Porque o sangue dele já não tinha mais. Ele derramou nessa via dolorosa por onde ele passou. E ali, Jesus, como está escrito na palavra, que nenhum osso se quebrou, porque assim falou o profeta. Então Jesus, Ele foi tirado da cruz. Ele foi tirado daquela cruz. E Ele foi levado para o sepulcro. E quando Jesus ele foi levado, ele foi enrolado em um lençol e foi colocado dentro, aleluia. Ele foi colocado dentro de uma tumba, qual era de um homem muito importante naquela. E ali os nossos pecados foram perdoados. O céu escureceu. O céu escureceu. A terra tremeu. Quando Ele expirou ali, dando brado naquela cruz. Aleluia. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E o véu se rasgou. Aleluia. E o véu se rasgou. E os mortos ressuscitaram. Nesse momento, após Jesus entregou a sua alma ao Senhor, o seu espírito, os mortos se levantaram do sepulcro e começaram a andar pelas ruas. Aleluia. E aquele momento, Jesus ainda ali naquela cruz, aleluia, aleluia. Enquanto Jesus estava ali naquela cruz, depois que Ele morreu,
depois que ele morreu, o soldado ainda foi lá para ver se verdadeiramente ele estava morto. Pegou a lança. Pegou a lança e furou do lado. E o que saiu, querido, foi água. Porque o sangue dele já não tinha mais. Ele derramou nessa via dolorosa por onde ele passou. E ali, Jesus, como está escrito na palavra, que nenhum osso se quebrou, porque assim falou o profeta. Então Jesus, ele foi tirado da cruz. Ele foi tirado daquela cruz. E ele foi levado para o sepulcro. E quando Jesus ele foi levado, ele foi enrolado em um lençol e foi colocado dentro, aleluia. Ele foi colocado dentro de uma tumba, qual era? De um homem muito importante naquela cidade chamada Arimateia, a qual nunca tinha sido usado. Então ele foi levado e os soldados levaram Jesus. Levaram o corpo de Jesus. E ali, Jesus ele foi colocado e os soldados ficaram lá na porta para não deixar ninguém chegar, porque eles estavam com medo que o corpo de Jesus fosse roubado. E ali eles ficaram. E Jesus, ele ficou ali, mas como está escrito, aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas como está escrito na palavra do Senhor, que quando Jesus ele foi colocado naquele lugar, que ele iria ressuscitar. Queridos, e o tempo que Jesus ficou ali naquele lugar, e muitos achavam que ele era um homem comum, mas ele ficou ali naquele lugar. E ele morreu por causa de mim e por causa de você. E a pedra foi colocada, foi muitos homens. Mas só que à meia-noite, e os soldados saíram correndo naquele lugar. Porque chegou naquele lugar, um anjo do Senhor chegou naquele lugar. E os soldados saíram, eles saíram apavorados. Porque o anjo do Senhor chegou àquele lugar. Porque como está escrito que ele morreu e que ele ressuscitou, e o nosso Senhor, querido, ele vai ressuscitar os mortos. Eu quero que você entenda que essa noite é uma noite diferente. É uma noite a qual o nosso Senhor, ele se levantou. Ele se levantou dos mortos. Então, aleluia.